E aí, pessoal, tudo bom? Gente, trazendo aqui uma recapitulação, né, e algumas dicas sobre como trabalhar com o armazenamento de arquivos dentro do Drive e, sobretudo, com os princípios da edição de documentos dentro do Google Drive. Bom, o Documentos Google é um documento para criação de textos, como já visto nas aulas anteriores. Nós já temos aqui uma série de vídeos sobre formulários também, né, que são ferramentas importantes para a gente utilizar dentro do Google Drive. A importância de usar ferramentas na nuvem, como o Drive, né, se dão pelo fato de você poder interagir com outras pessoas, compartilhar esses arquivos, editá-los em tempo real, né, e sem a necessidade de você estar presencialmente, né. Isso facilita muito pela questão do encurtamento das distâncias, principalmente nesse período em que nós estamos passando do isolamento social. A oportunidade de poder compartilhar esses arquivos, editar ao mesmo tempo, né, que é criá-los em tempo real e verificar o andamento, preenchimento desses arquivos, ele veio facilitar muito, né, essa interação entre pessoas, professores e alunos, pessoas que trabalham no escritório. Então vamos ver como é que funciona aqui, tá? Então todas as vezes que você criar um documento, isso tanto no smartphone como aqui no computador, mudam algumas partes visuais quando você pega a versão para o smartphone e a versão que você faz no navegador no seu computador, mas essencialmente os princípios são os mesmos. No seu smartphone você não vai ver o botão com o símbolo do mais e a palavra novo, vai ver somente o símbolo de mais, ok? Mas sempre que você for criar algum documento, é aqui que você vem. Então vamos criar aqui um documento de teste, só para a gente analisar como é que se dá o processo de criação. Lembrando que é sempre importante você já ter alguma pasta criada, né? No caso, vou criar aqui esse novo documento, ver que a pasta está vazia, então vou criar aqui um novo documento. Então venho no botão novo, documentos Google, ele vai abrir para mim uma nova janela, já criando o meu documento. Lembrando que a primeira coisa que eu devo fazer aqui é nomear esse documento para facilitar a localização dele depois e saber o que é que eu estou fazendo. Note que aqui na minha barra superior eu só tenho a localização, né, do meu arquivo, aqui eu vou colocar o nome dele, onde tem aqui documento sem título, você vai ver que ao passar o ponteiro do mouse vai aparecer a palavra renomear, e só tem um símbolo de uma estrela para marcar ele como se fosse um arquivo importante. Aqui eu tenho o menu, que é os conjuntos de palavras, né? Arquivo, editar, ver, inserir, formatar, ferramentas, complementos e ajuda. E aqui embaixo eu tenho a barra de edição do meu texto. Tá? Então aqui eu vou ter a nomeação, o menu e a minha barra de edição mais amplificada, onde eu tenho mais opções para trabalhar com esse meu texto. Bom, o que é que eu tenho aqui de importante para fazer? Sempre que você inicia o documento, vai clicar aqui, vai nomeá-lo. No caso, vou colocar aqui teste configurações. Como eu já escolhi a pasta onde ele vai ser salvo, você vai ver que vai acontecer uma modificação aqui. Eu coloquei o nome dele, salvando, e aqui já aparece alterações salvas no Drive, né? Como você já viu, apareceram dois ícones novos. Um ícone para mover, já que o arquivo está criado, ele me oferece essa opção de colocar em outra pasta, em outro local dentro do meu Drive, e a nuvenzinha aqui, né, com o símbolozinho de OK, para dizer que o meu documento já está salvo na nuvem. Tá? E é importante ressaltar que não existe o botão de salvar aqui dentro do Google Drive. Uma vez que é uma ferramenta para trabalho na nuvem, tudo que você faz, edita, mexe aqui, automaticamente ele vai ficar salvo. Você vai ver nessa barra que ele sempre vai dizer, a última edição foi há alguns segundos. E aí, dependendo do tempo que passar, ele vai dizer, né, quando foi que você alterou, modificou esse documento. Vai aparecer minutos, horas, dias, todas as vezes que você mexer nesse documento, ele vai salvar aqui dizendo para você.
beleza? Aqui na minha barra de edição, a gente vai ter algumas ferramentas importantes, dentre as mais importantes, a configuração da formatação para o texto. Lembrando que todas as vezes que você for fazer um trabalho, um documento, um currículo, uma capa de trabalho, né, algo que seja para a escola, para a sua faculdade ou escritório, nós utilizamos, pelas normas da ABNT, duas fontes principais. A primeira delas já vem automaticamente marcada, que é a fonte Arial, e a outra, né, caso alguém peça, né, eu estou falando isso porque às vezes algumas faculdades, algumas escolas, né, algumas empresas pedem para que você faça o documento na fonte específica. Se ela não pedir, aí você opta por uma dessas duas, ou pela Arial ou pela Times. Se eles pedirem a Times está quase aí no final da lista. Você pode selecionar, né, a sua fonte, colocar aí, tá bom? Times ou Arial são as duas fontes oficiais que a gente utiliza para documentos. Como já está aqui em Arial, vou deixar. E a fonte, né, aqui está marcado o 11, dentro dessa caixinha com o número, você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte. A fonte, popularmente falando, é o tamanho da letra, né, como vai aparecer. E aqui você já deixa o tamanho padrão, dentro das normas ABNT, é 12, tá? Arial ou Times, tamanho 12, beleza? Então, aqui eu vou digitar um texto qualquer, tá? Vou apertar aqui aleatoriamente as letras, só para que você crie um texto, para a gente verificar algumas funcionalidades. Então, quando você cria aqui um documento de texto, aqui já está bom, já daria mais ou menos um parágrafo. Nós temos que lembrar sempre que você vai começar uma frase, um texto, um parágrafo, nós colocamos aqui uma letra maiúscula. No seu computador, para colocar a letra maiúscula, você vai segurar o botão do Shift, geralmente é um botão que tem uma seta para cima, ou no seu teclado vai ter a palavra também Shift. Tá? Então, colocar aqui a letra maiúscula e vamos ver aqui como acontece quando eu modifico algumas propriedades. Então, aqui a fonte está Arial, vou modificar para Times, vocês perceberem a diferença. É importante que você selecione o texto, né, antes de você fazer essa edição. Agora ficou Times. Na minha caixinha, se eu clicar aqui, já tem algumas fontes pré-definidas. Se eu não quiser nenhuma delas aqui, eu posso digitar o tamanho que eu quero. Por exemplo, aqui tem 10, 11, 12, 14, pula para 18. Vamos supor que eu quero o tamanho 15, eu posso simplesmente digitar o número aqui, ele já vai ficar o tamanho 15, ou você pode escolher uma pré-definição que já esteja e ir apertando o botão de mais ou de menos até que fique o tamanho que você quer. Outras opções de efeito que eu tenho aqui é, clicando em B de Black, ele vai ficar negrito. Se eu clicar nesse izinho inclinado, é o itálico, ele vai ficar um pouco inclinado. Você vai perceber daí a modificação do texto. E essa terceira letra, que é o sublinhar, que é o U com a barra embaixo, que é o famoso underline. Muita gente coloca aí nos seus e-mails, nos seus perfis, né, para as redes sociais, isso aqui que é o famoso underline, que é o sublinhado, traduzindo diretamente para o português, em tradução livre. Né? Então é importante você fazer isso aqui, configurar a sua fonte. Vou voltar para o Arial, tá? Arial, tamanho oficial 12. Voltei aqui para o Arial. Vamos supor que você queira destacar ou modificar algum texto, alguma coisa. Que opções a mais você tem além dessas que eu já mostrei? Alterar a fonte, o tamanho, negrito, itálico, underline. Você pode alterar a cor do texto, que está nesse símbolo aqui de um A com uma barrinha embaixo. Por padrão, ele já fica preto, mas eu posso marcar os trechos que eu quero, clicar nessa caixa, e aí eu altero a cor do texto. Eu proponho que quando você for fazer essas modificações
você não coloque cores muito fortes, chamativas ou muito brilhantes, caso você pretenda fazer impressões ou pretenda mandar, né, para trabalhos oficiais, trabalhos em escritórios, coisas afins. Porque dependendo da tela, do monitor, da resolução da pessoa que está lendo, se ela de repente é uma pessoa que tem algum problema de visão, ou para pessoas com problemas como miopia, astigmatismo, hipermetropia, né? Enfim, elas podem ter dificuldades em visualizar o texto, né? Pode causar incômodo visual se você colocar letras muito brilhantes, né? Ou coisas muito extravagantes, como por exemplo esse verde aqui, ó. Vê a dificuldade que ele causa, né? De você visualizar sobre o branco. A não ser que você esteja digitando em algo que dê um contraste maior, né? Essas cores assim mais fluorescentes são para ser usados quando você tem um fundo mais escuro, né? Um vermelho escuro, um preto, enfim, né? Algo que possa destacá-lo. Mas essas cores mais brilhantes sobre o branco, você causa um incômodo visual, uma poluição. Eu já modifiquei bastante aqui o texto, né? Vou colocar um negrito aqui também, vou fazer uma grande salada, que é para te mostrar uma outra funcionalidade que tem. De repente você marcou tudo isso aqui, não gostou do que você fez, né, do resultado que foi gerado, a gente pode alterar esse processo. Como? Nós temos dois botões que ficam logo aqui no início da barra de edição, que são o desfazer, que no seu computador é o comando de Ctrl Z, e o refazer, que é o Ctrl Y. Você pode dar esses comandos no teclado, tanto de Ctrl Z como de Ctrl Y, ou pode simplesmente clicar nesses botões. E aí tudo que eu vou fazendo de edição, ó, você vai ver que ele vai voltando para o meu documento original. Se você perceber, nossa, eu passei demais, você pode ir no comando refazer e ele volta às ações que você fez. Então, Ctrl Z ou Ctrl Y, desfazer ou refazer. Então, esses são os comandos aí que você tem para edição de texto. Outra parte importante para finalizar esse tutorial, essa parte do tutorial, nós vamos voltar com outros depois, é a última funcionalidade que a gente precisa. Se de repente você percebeu que no seu parágrafo os textos ficaram desalinhados, algumas palavras ficaram mais para a esquerda ou mais para a direita, você vai marcar o texto, vai ver nessa barra de edição que nós temos 4 grupos de barras de 4 linhas, ó, de barras aqui, 4 linhas, 4 linhas, 4 linhas. Então, a primeira aqui faz alinhar à esquerda, que já está, né, por padrão já vem assim. Eu posso alinhar ao centro, eu posso alinhar à direita. Você não vai perceber muita diferença, porque o último parágrafo aqui deixou um espaçozinho aqui em branco, né? E eu posso fazer o justificado, que é o ideal. No justificado você vai ter esse efeito das palavras e as letras ficarem alinhadas junto com a sua margem do texto. Então, o ideal é sempre você verificar isso aqui, de marcar o seu texto e deixar ele como justificado, ok? Após finalizar aqui a edição, você não precisa fazer mais nada, o seu arquivo já está salvo, você já nomeou, então se você terminou seu trabalho tranquilamente, você pode simplesmente fechar o seu aplicativo ou fechar a janela que você abriu o seu documento e pronto, você vai perceber que o seu documento ficou salvo na pasta que você definiu pelo Google Drive. Tá? Então, esses aqui são os comandos básicos para você trabalhar com edição e configuração de texto dentro do Google Drive. Na próxima, nós vamos verificar como é que a gente faz o processo de compartilhamento de arquivos por e-mail, dar autorização para que outras pessoas possam alterar, fazer cópia e download dos seus arquivos através do Google Drive. Tá bom? Até a próxima então.